vocês, tudo bem com vocês? Mais vídeo de Roblox. E no vídeo de hoje eu tô meio tristinha e eu vou contar pra vocês por que eu tô triste. E eu vou contar isso aqui no marretão. Então, bora lá. Eu vou ir contando enquanto a gente tá na partida. Então, eu viajei, faz acho que 3 dias, foi dia 9 que eu viajei. Dia 9 eu viajei. E daí eu comecei a me arrumar às 5. Eu tava jogando, daí eu comecei a me arrumar às 5 e pouca, por aí. Comecei a me arrumar às 5 e pouca. E daí eu estava saindo de casa umas 6h45, 6h48, por aí. E é isso. Daí aí eu cheguei lá na casa da minha tia, que eu ia junto com ela e com o pessoal. E daí a gente ficou esperando a Kombi. A Kombi demorou bastante tempo, né? Mas tudo bem. A Kombi demorou bastante tempo. E tipo, eu cheguei lá, o pessoal falou que ia sair de lá 8 horas. A Kombi chegou lá 8 horas. E daí, tipo, daí chegou lá onde a gente tava, chegou lá por volta de umas 9 e pouca. Daí a gente saiu de lá 10 e pouca. Eu encontrei minha prima, dei uma pulseirinha pra ela. E daí a gente foi, né? E daí no meio do caminho, o que aconteceu? No meio do caminho, do nada, tipo, numa estrada muito escura, tipo, cheia de mato, tava muito quente onde que a gente tava, aquela lá atrás, né? Tipo, tava muito quente, o vidro tava até embaçado. Tava muito quente, tava embaçado. E daí o Magno falou, né? E não podia falar o nome, mas eu falei. E daí uma pessoa falou que tava muito quente. E daí o moço que tava dirigindo, que a gente não conhece, o moço que tava dirigindo, ele falou assim, eu não sei o que é. E daí ele foi lá ver o que era, né, lá atrás. E daí a gente descobriu, depois de um tempo discutindo, o que a gente descobriu? A gente descobriu que era o motor, que o motor estava quente. Aí a gente precisava de água. E o que? Não tinha água. Daí a gente ficou pensando, o que a gente faz? O que a gente faz? Porque não tinha água. E tipo, aquela estrada tava sinistra, não tinha ninguém passando na rua. E daí, quando passou uma pessoa, que era um outro carro, a pessoa ficou presa. Tipo, o pneu da pessoa estourou também. E daí a gente não sabia o que fazer. Aí passou um moço e perguntou se a gente precisava de algum suporte. Ele perguntou assim, precisa de algum suporte? Daí a gente falou que precisava de água. Daí o moço saiu, só voltou depois de um tempão. E ele voltou com o quê? Com água. E daí ele voltou com água e falou que tinha só isso dali. Mas não era só aquilo, porque tinha 3 garrafas de água. E tipo, a gente só precisava de 2. Então tava de boa. E daí a gente encontrou, né? Aí a gente, quando o moço saiu, a gente falou que Deus te abençoe, não sei o que lá. E daí a gente seguiu a nossa viagem. 1 e pouca a gente estava chegando. Daí a gente ficou perdido. A gente não sabia onde que a gente estava. A gente não sabia como chegar na casa. A gente estava na rua 90. A gente estava no bairro 90. E a gente precisava estar onde? No bairro 86. A gente estava no bairro 90. A gente precisava estar em qual bairro? 96. Não, a gente estava no bairro 90. A gente precisava estar em qual? 86. Daí a gente chegou lá. E daí a gente tava... Aí a gente, depois de um tempo procurando a casa, a gente achou. E daí chegando lá, a gente esperou o pessoal, que tinha muita gente. E daí o pessoal chegou.
Daí eu conheci uma menina que era prima da minha prima. E a gente conheceu, a gente arrumou a casa, daí a gente só foi dormir. Que horas? 2 e pouca da manhã. E daí essa hora daí a gente acordou 7 e pouca. Ou seja, a gente só dormiu 5 horas. E daí a gente acordou, aí a gente ficou vendo vídeo, escovou o dente, daí comeu, e daí a gente trocou de roupa e tal. E daí depois o povo fez a comida e a gente foi pra praia. A gente foi pra praia de Onda, que a gente tava em Maricá. A gente foi pra praia de Onda, que é a praia da Barra, né? A praia da Barra, que é a praia de Onda. A gente chegou lá por volta das 11 e pouca. A gente tava chegando lá, né? Por volta dessas horas que a gente tava chegando lá na praia. Daí a gente chegando lá, a gente foi. E daí a gente se preparou Aí a gente se preparou e foi isso. Daí a gente chegou lá, nadou. Nadou não, né? Porque, tipo, aí a gente pediu alguém pra ir com a gente. Porque a gente é adolescente e tal. E daí a gente não pode ir sozinho, porque senão a gente vai se afogar. Porque essa hora a onda já tava muito forte. E daí, a onda foi, tipo, ficando normal por volta de umas, tipo, por volta das... Não, normal não, né? Ficou mais forte, daí a gente ficou lá na onda, aí a gente voltou, comeu, tomou refrigerante, descansou um pouco, e daí depois a gente voltou pra onda, e daí a gente voltou pra onda e ficou um tempinho lá, e depois a gente voltou. Daí depois que a gente voltou, a gente ficou lá até um tempão na praia. Daí a gente ficou na onda, tipo, até 4 horas da tarde. E a gente foi embora essa hora mesmo. E daí a gente foi embora, chegando em casa a gente se limpou, porque a gente tava cheio de areia. E daí a gente se limpou Aí a gente chegou, a gente tomou banho. E daí a gente lavou o cabelo, as meninas, né? E os meninos. Daí a gente lavou o cabelo, se molhou. Porque a gente ainda tava, tipo... A gente ainda tava cheio de areia. Daí a gente trocou de roupa e tal. E daí a gente ficou vendo vídeo. E daí depois a gente... Os adultos foram pro bloco de carnaval. E daí as crianças e adolescentes ficaram lá na casa. Não, e a gente não ficou sozinho, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente ficou com as pessoas, o resto dos adultos que não foram. Os adultos que não foram ficaram com a gente. Que foi acho que, tipo... eu não posso falar o nome, mas foi foi nanã, tá, 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 tá. Foi tá, 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 tá. Ficou lá com a gente. Esses 4 tá, 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 tá ficaram com a gente. E daí a gente ficou lá. Aí eles demoraram muito pra chegar. Enquanto isso a gente comeu. E daí quando eles foram, a gente, criança e adolescente, ficamos brincando de se esconde. E daí depois a gente cansou. Daí a gente foi jogar. Uns ficaram vendo vídeo, uns jogaram. E daí eu fiquei vendo um vídeo com a minha prima e os meninos ficaram jogando. E daí depois de um tempo que se passou, os adultos chegaram do bloco de carnaval e a gente foi todo mundo dormir por volta das 11 e pouca. Foi todo mundo dormir, né? E daí a gente acordou umas tipo 8 e pouca. A gente acordou pra acordar, né? A gente acordou, daí a gente ficou esperando um pouco, esperamos, daí a gente acordou os adultos, daí a gente fomos escovar o dente, e daí tomamos café, e daí a gente foi os adultos fizeram a comida de novo, e daí a gente foi os adultos fizeram a comida de novo e a gente foi pra Praia da Barra. Não, é Praia da... Não, pra outra praia que a gente foi pra Praia
da Ponta Negra. Aí a gente foi pra praia Ponta Negra e daí a gente tava lá, né? E daí, chegando lá, tipo, a gente foi pro ponto esperar o Uber, mas chegando lá a gente decidiu que a gente não ia ficar com o Uber. Aí, não, tipo, a gente ficou no ponto pra esperar um ônibus, mas chegando lá a gente falou que a gente não ia pegar mais o ônibus. Tipo, chegando lá a gente decidiu que a gente ia ir de outra coisa, porque, tipo, a gente já tava um tempão lá e não tinha chegado. Daí a gente falou, então vamos ficar aqui. E daí a gente pega o Uber. Daí a gente pegou o Uber, as pessoas pegaram um carro e as outras pessoas pegaram outro carro. Que tinha 2 carros, porque tinha muita gente, muita gente. Aí umas pessoas foram de Uber, umas pessoas foram de carro e as outras de outro carro. Daí chegando lá, aí a gente esperou um pouco, a gente ficou discutindo se a gente ia ficar naquela praia mesmo ou se a gente ia pra outra. E daí a gente decidiu que a gente ia ir pra outra. Mas daí a gente deu um mergulho antes pra ir pra outra. Aí, chegando lá, a gente decidiu que a gente ia ficar de novo. E daí a gente voltou pro mar. E daí ficamos lá no mar. Daí a gente ficamos lá um tempão. Daí a gente brincou de tubarão, essas coisas. Daí a água tava puxando. E daí a gente saiu. E daí, porque a gente tava enjoado de ficar lá dentro. Daí a gente saiu. Aí a gente ficou lá fora, aí depois a gente entrou de novo, e depois a gente saiu de novo. Aí a gente foi comer. A gente comeu, tomou refri, e daí esperamos meia hora. Aí minha mãe falou que eu não ia poder mais entrar. Mas daí minha tia convenceu da minha mãe que eu ia poder entrar. Daí eu entrei. Daí a gente ficou lá um tempão, e daí a gente tava decidindo se a gente ia embora, porque a gente tava falando, cara, eu acho que a gente vai embora. Mas, tipo, aí a gente decidiu que a gente ia ficar lá de novo. Aí, daí, depois de decidir, a gente falou, tá, então vamos ficar aqui. Daí a gente falou, bora ficar aqui então. Então vai ser isso, a gente vai ficar aqui. Daí a gente ficou. E daí a gente foi embora. Aí meu primo, Ramon, ele foi pra outra praia, que foi longe. Só que daí a gente queria ir pra outra praia. Só que não era a praia que ele tava na praia ao lado. Mas a gente ainda não tinha pagado. E daí ele tava na praia ao lado, que era ao lado, mas era longe. E daí a gente ficou querendo ir pra outra e ele não chegava. E ele não tem celular, porque o celular dele quebrou. E daí a gente ficou esperando. Aí quando ele chegou, a gente decidiu que a gente ia ficar. E daí a gente ficou tomando sacolé e etc. E daí depois disso a gente foi embora. Depois de umas 6 e pouco a gente foi embora. E daí os adultos, aí a gente comeu. E daí foi isso, a gente dormiu. Depois de um tempão a gente foi dormir, né? E daí depois de um tempo a gente foi dormir. E daí a gente acordou. Não, calma. Tô errado. Daí, eu vim embora hoje, mas os outros ficaram lá. Eu vim embora hoje. Daí eu vim embora e o pessoal ficaram lá. Aí minha prima foi me levar, meu tio. E daí eu dormi no meio do caminho. Foi ontem. Daí meu primo veio comigo e com minha mãe. E daí a gente pegou o ônibus, a gente foi embora. E daí chegando aqui em casa, foi isso. Então foi isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixa lá, ativa o sininho da notificação para não perder nenhum vídeo como esse e nenhuma historinha. Foi isso. Fui!